Uma ótima noite a todos do canal, aqui é Rodrigo, canal Narcisistas Não Mudam. Bom, hoje venho com um tema muito bom, hein? Forte para que você entenda um pouco mais de mulheres narcisistas e homens narcisistas. Bom, eu acho que poucas pessoas já ouviram esse termo chamado anorgasmia. Tanto a anorgasmia feminina como masculina, tá? A gente vai trazer hoje pessoas que já nasceram com essa condição, que já são assim mulheres nessa condição, e mulheres que adquirem essa condição pós esteroides anabolizantes, medicamentos, coisas relacionadas à própria saúde, né? A própria medicação, tá? O homem também, tá? E esse homem, no caso, e essa mulher, ela não tem o transtorno da personalidade narcisista quando ela adquire através dos medicamentos. Essas mulheres, esses homens, possuem os traços narcisistas por causa dessa disfunção sexual. E também aquelas que têm o transtorno de personalidade narcisista, que daí já é o transtorno mesmo, essas pessoas já nasceram assim, tá? Com essa condição sexual prejudicada. Vou ler um texto aqui para você entender um pouco sobre o que é anorgasmia. Bom, é preciso considerar que existem várias possibilidades de fatores associados com a discrepância de desejo sexual na parceira, ou a presença de problemas sexuais ou saúde. Questões pessoais da mulher, como problemas com sua imagem corporal, ou história de abuso sexual, emocional, ou até questões culturais religiosas, como proibições e inibições sexuais. Normalmente existe alguns perfis de mulheres anorgâmicas. Elas geralmente desconhecem a própria sexualidade, são ansiosas e controladoras, sentem medo ou culpa pelo prazer. Bom, então a gente sabe que dois fatores que levam a pessoa a ter anorgasmia. A anorgasmia numa mulher pode ser da nascença. Isso acomete 75% das mulheres, ok? Existe a anorgasmia quando a pessoa, em busca de culto ao corpo, né, usa esteroides anabolizantes, ou mesmo quando a pessoa tem uma doença, uma comorbidade como uma diabetes, problemas cardiovasculares, e essa doença sexualmente está ligada ao narcisismo. As controladoras e as ansiosas já dá para você perceber que é uma pessoa que já entra no transtorno de personalidade narcisista, porque essas pessoas nasceram assim. Então você começa a entender que muitas das mulheres, 75% da população mundial das mulheres tem anorgasmia. Então, às vezes você está se envolvendo aí com uma narcisista e você não sabe por que aquela narcisista não tem desejo sexual, por que ela não gosta de fazer sexo com você, por que ela é uma pessoa que, na verdade, ela está seca, ela não está ali com aquela reciprocidade junto com a sua. E isso é muito complicado, porque vai começar a vir. O emocional dela vai começar a gritar demais. E ela vai humilhar você. Ela vai culpar você. Porque ela tem essa condição e o narcisista não assume culpa a partir do momento que essa mulher narcisista está nessa condição, ela vai usar a culpa contra você. A inversão da culpa. Que você é um cara que não dá prazer, que você é um cara que não estimula ela,
que você é um homem que não faz acontecer, tá? A anorgasmia pode afetar o desejo sexual da mulher por completo ou parcial, tá? Existe ainda, mesmo que sendo narcisistas, mulheres que sentem orgasmos, existem mulheres que sentem desejos sexuais, mesmo que sejam poucos, mas é muito ruim conviver com uma mulher dessa, porque ela vai te invalidar o tempo todo, ela vai controlar você o tempo todo, ela vai fazer tudo para que aquele medo, aquela culpa que ela sente de não poder e não conseguir satisfazer o seu parceiro, seja a sua culpa, beleza? Isso aí com o homem também, tá? Os homens sofrem da mesma situação. Os homens narcisistas, que têm o transtorno da personalidade, eles fazem do mesmo jeito. Ele procura ter ali naquela relação um hiperestímulo. Por isso que muitos narcisistas, homens, usam viagras, remédios para que possam ter uma noite de prazer, mostrar um desempenho sexual muito avantajado para conquistar a vítima. Ainda mais quando ele sabe que a vítima é uma pessoa bastante sexual. Aquela mulher que gosta de fazer o sexo, que não tem nenhum problema com a anorgasmia, ok? Então, você vê, narcisistas são controladores ao extremo, tanto o homem quanto a mulher. E essa condição dessa doença, que uma pessoa já tem o transtorno, ela se torna muito mais clara e evidente. Então, por isso que quando um empático faz o sexo, é ele que faz o sexo acontecer, é ela que faz o sexo acontecer. Não é o narcisista. O narcisista, ele sempre vai colocar aquela imagem de ser bom, de ser perfeito em tudo, de saber fazer tudo, mas na verdade ele está somente aqui representando o papel e ela também está só representando um papel, ok? É muito dolorido, é muito ruim, porque esse homem procura uma satisfação, procura um carinho, procura um sexo de qualidade com a sua esposa e ela está sempre cansada, ela está sempre inventando alguma mentira, ela está sempre se colocando na condição de vítima, que ela está doente ou que ela está com algum problema, mas os narcisistas não procuram se ajudar. Eles não vão ao médico para saber o que está acontecendo, porque eles são perfeitos. Então, quem é perfeito, quem é uma pessoa ditamente sã, não precisa de remédio, não precisa passar por uma consulta, não precisa melhorar para que a relação dos dois sejam boas. Ele tendo aquele prazer medonho, aquele prazer mínimo, né? Para ele já é o suficiente. Se você não tiver, ele também não vai se importar. Ela também não vai se importar se você não tiver o prazer. Por isso que às vezes você sai com uma mulher, transa com uma mulher e ela não chegou ao orgasmo, não gozou, não teve a satisfação e ela vai embora para casa como se nada tivesse acontecido. Porque ela não sente essa falta, ok? Você vê aí, hoje muitas mulheres em culto ao seu corpo começam a fazer usos de anabolizantes, de remédios e elas estão lá marombadas, todas fortes, todas, né, bonitas aos olhos das pessoas, de outras mulheres, mas essas mulheres já estão anorgâmicas. Elas já não conseguem sentir prazer mais com seus parceiros. E aí um homem chega naquela mulher e fala para ela, olha, vamos sair, gostaria de te conhecer. A primeira coisa que ela vai fazer é te deixar na mão. Ela vai te humilhar. Por quê? Porque ela já está incapaz de sentir prazer. O libido já está baixo demais. Ela acumulou muita testosterona no corpo dela. E a progesterona e o estradiol foi lá para baixo. Então essa pessoa perde totalmente o libido. Então para ela não se sentir menor do que você, ela se torna com traços narcisistas e ela começa a humilhar você. Ela
não sai com você, e se sai, o sexo é péssimo. Se ela sai, esse sexo é horrível, é um sexo mecânico. Você sabe. Se você já saiu com uma mulher assim, você sabe que é inteiramente mecânico. Você sabe que essa pessoa não vai te proporcionar o prazer que você quer. E se caso ela chegue a ter um orgasmo, se caso ela goze, ela vai deitar para o lado e vai te deixar ver navios. Você não vai conseguir sentir prazer. Você não vai gozar, você não vai ter aquilo que você gostaria na relação. Então hoje nós precisamos muito ter cuidado com essas pessoas que entram em nossa vida. Porque você vê também que a anorgasmia não é só um fato do remédio, não é só um fato do bodybuilder, da bodybuilder, também é um fator cultural, né? A mulher também pode ter passado por abusos sexuais e ali ela se torna uma narcisista. Um menino também pode ter passado por um abuso sexual e ali, como não tem amor, os narcisistas não foram amados, não foram valorizados, eles entram com essa nova persona, porque a persona de abuso deles é muito difícil de encarar. Então a gente acaba vendo que por abuso sexual, abuso emocional, questões culturais e própria religião, às vezes acaba tornando uma pessoa narcisista. E precisa de tratamento. Na parte sexual, precisa sim de tratamento. Mas não vou entrar nesse mérito da questão. Aqui é para a gente entender que uma pessoa que não sente o desejo sexual, não tem orgasmos, não goza, não tem uma vida sexual saudável, ela é uma grande potencial a ter traços narcisistas. E quando ela já é uma narcisista, aquilo ali já vem dentro dela embutido. É muito complicado hoje se relacionar com as pessoas e conhecer essas pessoas, porque elas escondem muito, né? Elas fingem, faz o papel e monta somente um teatro ali para que você fique preso a elas. Então, o que você vê, o que você sente de um narcisista, não é verdade. Aquilo é tudo mentira. Então a gente tem que olhar para nós mesmos, procurar a gente sair dessa relação, para que a gente não seja afetado, porque a vítima do narcisista vai ser afetado. O seu libido vai baixar, porque você tem uma mulher que não te desvaloriza sexualmente. A mulher tem um homem que não valida ela sexualmente, vai deixar ela sempre para baixo, porque os narcisistas são misóginos, eles odeiam as mulheres. Então ele vai fazer com que você se sinta mal, ele vai fazer com que o seu corpo, se você já não gosta do seu corpo, se você acha que seu corpo tem algum problema ali, que você não acha legal, porque toda mulher tem isso, ele vai ficar pontuando esses problemas até você não ter mais prazer nem fazer um sexo. Porque você vai se olhar uma mulher feia, uma mulher horrível, você vai se olhar uma mulher incapaz. Então, para você ver aonde chega os transtornos de personalidade narcisista, quando esse narcisista quer acabar com a sua vida, quer acabar com a sua vida sexual, com a sua vida emocional. Mas no caso aqui, a gente está mais focando nessa parte de anorgasmia, que muito pouco se conhece e é sim ligado muito ao transtorno de personalidade narcisista. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de inscrever, não se esquece de compartilhar. Às vezes alguma pessoa está precisando ouvir isso. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.